Eu lhes asseguro que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Esse texto está em João capítulo 8, versículo 51. Meu nome é Anderson, você está no canal A Porta Estreita. Seja bem-vindo, que a graça e a paz de Jesus Cristo estejam com você. Graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus. No final dessa reflexão bíblica, estaremos orando juntos. E se você quiser, fique à vontade para deixar os seus pedidos de oração nos comentários. Assim mais pessoas estarão orando por você. E eu também deixo fixado nos comentários ou na descrição do vídeo o link do meu canal no WhatsApp. Ali você não perde os conteúdos que posto aqui no YouTube. E todos os dias eu posto versículos bíblicos para abençoar o seu dia. E sempre que tenho condições eu coloco ali também pequenos devocionais em textos para a sua meditação diária. Então vamos para a nossa reflexão, que está aqui no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 51. Jesus Cristo afirmou: Eu lhes asseguro que se alguém guardar a minha palavra, jamais verá a morte. Quando Jesus Cristo está dizendo eu lhes asseguro, é o mesmo que dizer eu lhes garanto. Eu estou dando a vocês a minha palavra. Você precisa entender que a palavra de Deus não falha. Quando Deus fala, ele cumpre. O que está escrito na palavra de Deus, o que ainda não se cumpriu, algumas coisas estão se cumprindo e outras ainda vão se cumprir. Jesus Cristo falou, está registrado em algum lugar na Bíblia, ali no Novo Testamento: céus e terra passarão, mas a minha palavra nunca passará. Você também precisa entender que Deus, ele é fiel em cumprir a sua palavra. Ele tem zelo pela sua palavra. Deus, ele não é como o homem que promete alguma coisa, que dá uma palavra, diz que vai fazer alguma coisa e por causa de suas falhas, de seus erros, de seus esquecimentos ou qualquer outro motivo não cumpre. Deus não é assim. Ele tem zelo em cumprir a sua palavra. Inclusive, o profeta Jeremias falou algo sobre isso. Eu vou abrir para você aqui em Jeremias, no capítulo 1, e vou ler para você o versículo 12. Está escrito o seguinte: Disse-me o Senhor, viste bem, porque eu velo sobre a minha palavra para a cumprir. Aqui Deus falou com o profeta Jeremias que ele vela, ele observa a sua palavra para a cumprir. Ou seja, Deus não é infiel com aquilo que ele nos promete, com aquilo que ele determinou que vai acontecer. Portanto, você precisa dar muita atenção às palavras do Senhor Jesus Cristo. E, inclusive, Jesus Cristo falou que as palavras que ele diz, elas não são dele próprio, elas vêm do Pai. Ele veio fazer o que o Pai o mandou fazer. Ele veio falar e o que o Pai o ordenou que falasse. Ele disse que fazia, as obras que ele fazia, não era dele mesmo. Ele fazia aquilo que ele via o Pai fazer. Ele disse também que as palavras que ele proferia, que ele ensinava, que ele pregava, não eram dele próprio. Eram as palavras que ele ouvia o Pai lhe dizer. Portanto, nós precisamos dar muito crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor Jesus é a palavra de Deus. Portanto, esse versículo aqui de número 51 do capítulo 8 do livro de João não está fora disso. Inclusive, toda a palavra de Deus, todo o conteúdo da Bíblia Sagrada não está fora deste contexto que eu acabei de te apresentar. Então, Jesus Cristo fala no início do versículo 51, eu lhes asseguro, eu lhes garanto. Então, é motivo de crédito. Você pode confiar que isso aqui vai acontecer. É verdadeiro. E o que é que ele está falando que vai acontecer? Se alguém, ou seja, é algo condicional, não vai acontecer na vida de
todas as pessoas. Outra coisa também que é importante você compreender sobre as promessas de Deus. Existem promessas que são condicionais e existem também as promessas de Deus que não são condicionais. O que são as promessas que eu chamo de condicionais? Elas têm uma condição para acontecer. Ou seja, Deus, ele promete, ele diz que vai fazer ou acontecer algo na vida de alguém se a pessoa que recebe a promessa, que ouve a palavra, se ela fizer determinada coisa. Por exemplo, lá em Isaías, se não me engano, capítulo 1, versículo 19, vai estar escrito o seguinte: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês comerão o melhor dessa terra. Deixe-me abrir aqui rapidamente para ver se é isso mesmo. Isaías, capítulo 1, isto mesmo, no versículo 19. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor dessa terra. Aqui Deus está fazendo uma promessa, que as pessoas vão comer o melhor dessa terra. Mas essa promessa, ela é condicional, ou seja, ela só vai acontecer na vida de quem quiser e ouvir a Deus, obedecer a Deus, por causa desse se. Quando Deus diz se na sua promessa, essa promessa só acontece se você praticar aquilo que está condicionado, aquilo que está proposto para você obedecer, para você viver e para você praticar. Aqui em Isaías 1,19 diz: se vocês quiserem e me ouvirem, vocês vão comer o melhor dessa terra. Aí no versículo 20 diz: mas, ou seja, ao contrário disso, se você, o que está sujeito aqui, o que existe, a condição para a pessoa não receber a promessa? É o contrário do querer e ouvir. Aqui está dizendo: mas se vocês recusarem e forem rebeldes, vocês serão devorados à espada, porque a boca do Senhor o disse. Tá vendo? Porque a boca de Deus disse. Isso significa que se Deus falou, vai acontecer, vai cumprir, é garantido de acontecer. Agora, voltando aqui para João capítulo 8, versículo 51. A promessa é condicional. Jesus Cristo falou: eu lhes asseguro, eu lhes garanto, que se alguém guardar a minha palavra, a condição para receber a promessa é essa: tem que guardar a palavra do Senhor. E o que é guardar a palavra? Eu já falei isso aqui em outros vídeos meus e ultimamente eu tenho falado isso repetidamente. Guardar a palavra de Deus. Guardar não significa apenas colocar em algum lugar, proteger. Não significa apenas ler a palavra para colocar ela na sua memória, memorizar, decorar, saber versículos de cor, histórias de cor, trechos bíblicos de cor. Não significa apenas isso. Isso aí também está incluído no pacote e nós devemos fazer isso e precisamos fazer isso. Mas fazer essas coisas, memorizar e decorar a palavra de Deus, versículos, trechos bíblicos, sem viver a palavra, sem praticar a palavra, sem obedecer a palavra, isso aí aborrece o coração de Deus. Isso aí é condenável aos olhos de Deus, é inaceitável. Isso é um ato de imprudência. Então nós precisamos guardar de uma forma completa. E o que é guardar a palavra de Deus de uma forma completa? Da maneira que a Bíblia nos sugere, nos ordena, da maneira que Jesus está instruindo aqui. Guardar significa memorizar, decorar, entender, compreender e viver esta palavra nas situações e contextos que nós passamos, que nos exigem viver aquela palavra que nós sabemos, que nós aprendemos. Em resumo, guardar a palavra significa, o principal significado é obedecer a palavra. Então Jesus Cristo está falando aqui: eu lhes garanto que se alguém obedecer a minha palavra, tem que conhecer, tem que entender, mas precisa obedecer, viver a palavra, guardar a palavra de Deus. E o que acontece na vida de quem guarda a palavra de Deus? Vive, obedece a palavra de Deus. Essa pessoa jamais verá a morte. Essa pessoa nunca vai ver a morte. Nós sabemos que muitas pessoas hoje, principalmente as pessoas que têm altas condições financeiras, elas se utilizam de métodos
medicinais e científicos para prolongar a sua vida. E a maioria das pessoas tem medo da morte, não gostam desse assunto de morte. Inclusive os cristãos, que por sinal não deveriam ter medo da morte por causa das inúmeras promessas que nós temos sobre a vida eterna com Deus após a nossa existência nessa terra. E é sobre isso que esse versículo aqui está falando. Jesus Cristo diz que aquele que vive a sua palavra, obedece a sua palavra, jamais verá a morte. Agora eu quero te colocar aqui dois pontos diferentes, duas interpretações, dois pontos de vista sobre o que seria ver a morte. Jamais verá a morte. Nós podemos colocar aqui primeiramente a morte física e também nós podemos colocar a morte espiritual. Quanto à morte física, em algum lugar Jesus Cristo falou: aquele que crer em mim, ainda que esteja morto, viverá. A pessoa que morre nesse corpo, um dia ela vai ressuscitar para a vida eterna. Quando Jesus Cristo chegou perto do túmulo de Lázaro, uma de suas irmãs conversando com ele, Jesus Cristo falou: se você crer, você verá a glória de Deus. Ele teve um diálogo ali com uma de suas irmãs, das irmãs de Lázaro. E ela falou o seguinte para Jesus: eu sei, Senhor, que ele vai ressuscitar no último dia. Então, esse ensino da ressurreição, ele é um dos principais ensinos que existem no cristianismo, porque a ressurreição ela está incluída no processo da salvação do cristão, na nossa caminhada para a vida eterna. Portanto, todos nós que cremos no Senhor Jesus Cristo, ou melhor, todos os seres humanos vão passar pela morte física, mas nós precisamos entender que um dia todos nós ressuscitaremos. Vamos aqui para um versículo que está em João, no capítulo 5, de número 24. Olha só o que Jesus está falando, João 5, 24. Em verdade, eu vos digo. Quando Jesus Cristo diz aqui, em verdade, aqui eu estou usando uma tradução bíblica antiga, Almeida Revista Atualizada. Nas traduções novas, vai dizer o que eu li aqui em João 8,51. Eu lhes asseguro, eu lhes garanto. Então, quando você pegar uma tradução bíblica antiga, mais tradicional, e estiver escrito em verdade, isso aí tem como significado também esse sentido de que é algo garantido, algo verdadeiro, algo que você precisa dar mais ênfase. Não que as outras coisas não sejam garantidas e verdadeiras. Mas aqui, Jesus Cristo está dizendo: em verdade, eu vos digo. Ou seja, eu lhes garanto, eu lhes prometo. Tenham a certeza disso, de que quem ouve a minha palavra, olha só, ouvir a palavra de Deus. Lá em João 8,51, nós estamos vendo que ele está falando sobre guardar a palavra. Nós guardamos aquilo que nós temos acesso. Você precisa ouvir, ler a palavra de Deus para você guardá-la. Então Jesus Cristo está falando: em verdade, eu vos digo, quem ouve a minha palavra e crê, tem que acreditar naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Aqui Jesus Cristo está falando que aquele que morre, um dia ele vai ressuscitar, ele vai herdar a vida eterna. Jesus Cristo falou o seguinte: quem crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Ele não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. No final desse versículo 24, quando está dizendo passou da morte para a vida, isso aí está se referindo à pessoa que viveu nessa terra, chegou o seu tempo de vida, ela morreu, mas ela não morrerá eternamente, conforme diz lá em João 8,51. Um dia ela vai ressuscitar, e após a ressurreição, conforme eu tenho falado nos meus últimos vídeos, a pessoa tem apenas
dois destinos, ou um ou outro, ou a vida eterna ou a morte eterna. E aqui Jesus Cristo está falando que quem ouve as palavras dele e crê naquele que o enviou, que é o nosso Deus Criador, o Pai, essa pessoa ela não vai entrar em juízo. Isso aqui significa que ela não vai ser condenada para a perdição e o sofrimento eterno. Ao contrário disso, ela passou da morte, ou seja, ela morreu e ela ressuscita para herdar a vida eterna. Então, aqui em João, capítulo 8, versículo 51, Jesus Cristo diz que quem guarda, vive, obedece a sua palavra, jamais verá a morte. Um dos sentidos, conforme eu falei anteriormente, é esse, é a morte física. Ela tem um tempo, não vai ser eterna, pois um dia todos nós vamos ressuscitar e vamos herdar a vida eterna. Mas entenda bem, a vida eterna na presença de Deus, ela só é garantida para aquele que verdadeiramente crê em Deus, na sua palavra e em Jesus Cristo, e a prova de que a pessoa crê em Deus, crê na palavra e crê em Jesus Cristo, ou seja, de que é uma fé verdadeira que conduz à salvação, é uma vida de temor a Deus e obediência à palavra do Senhor Jesus Cristo. Agora eu vou te mostrar aqui uma outra ótica desta morte. Jesus Cristo falou que quem guarda, obedece a sua palavra, jamais verá a morte. Vamos agora para 2 Tessalonicenses, no capítulo 1. Nós vamos ler aqui apenas 2 versículos. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 1. Eu vou ler o versículo, ou melhor, perdão, não é 1 Tessalonicenses, é a segunda carta do apóstolo Paulo aos Tessalonicenses. 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículos 8 e 9. Está escrito o seguinte: tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus. Estes sofrerão penalidade eterna, ou melhor, estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Continuando no versículo 10, quando ele vier para ser glorificado nos seus santos e ser admirado em todos os que creram naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Aqui em 2 Tessalonicenses, no capítulo 1, nos versículos 8 e 9, o apóstolo Paulo está falando sobre a volta, a vinda de Jesus Cristo. E aqui ele está mencionando brevemente o juízo e o destino das pessoas que não creem em Deus e não obedecem ao evangelho do Senhor Jesus Cristo. Eu falei anteriormente que aqui nós poderíamos ter dois pontos de vista quando Jesus Cristo falou em João 8,51, quando ele disse que aquele que guarda a sua palavra jamais verá a morte. Mas nós vemos claramente que o sentido que predomina, que prevalece na interpretação de João 8,51, quando Jesus Cristo diz que jamais verá a morte, aqui ele está falando da morte espiritual, da morte eterna, e não propriamente da morte física, ainda que poderíamos incluir a morte física aqui, conforme eu incluí, para termos um certo ponto de vista desse processo aí de morrer, ressuscitar e herdar a vida eterna. Mas o que prevalece aqui é a morte espiritual, porque Jesus falou que jamais verá a morte. E nós vamos entender aqui que isso aqui enquadra bem, muito mais aceitável a interpretação com a morte eterna, que é o sofrimento eterno, o juízo eterno. Todos aqueles que não conhecem a Deus e não obedecem ao Senhor Jesus, eles serão lançados no lago que arde em fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo e os seus anjos, conforme diz a própria Bíblia Sagrada. 2 Tessalonicenses capítulo 1, aqui no versículo 8, está falando o seguinte: tomando vingança contra
os que não conhecem a Deus. Em uma tradução bíblica mais nova, como a NVI, por exemplo, Nova Versão Internacional, vai estar falando, em vez de estar escrito tomando vingança contra os que não conhecem a Deus, está falando o seguinte: punindo. Ele vai punir, trazer punição sobre a vida de todos os que não conhecem a Deus e também contra aqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus. Aqui eu vejo a importância, a necessidade de estarmos sempre pregando sobre o pecado no meio cristão, no meio das igrejas, porque infelizmente muitas pessoas acham que a salvação está garantida porque elas creram no Senhor um dia, porque elas frequentam a igreja, porque são dizimistas, porque são pastores, têm títulos eclesiásticos, têm cargos na igreja, fazem boas obras, mas a salvação não é por obras, ela é por fé. E você precisa entender que existe a fé verdadeira e existe a fé falsa. Muitas pessoas estão enganadas, achando que estão salvas, simplesmente porque creem em Deus e estão no meio religioso. Mas não é bem assim. O próprio Jesus Cristo falou, e está registrado lá no livro de Mateus, no dia do juízo, muitas pessoas vão falar: Senhor, Senhor, no seu nome nós expulsamos demônios, nós pregamos o evangelho, operamos milagres, fizemos sinais e maravilhas. Jesus vai falar assim para eles: afastem-se de mim, vocês que praticam a maldade, porque eu nunca vos conheci. Então entenda a seriedade disso. E aqui em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 8, está falando que Deus vai tomar vingança, ele vai punir aqueles que não conhecem a Deus e também aqueles que conhecem a palavra, estão no meio, mas não obedecem, vivem segundo as suas próprias vontades, seguindo o curso desse mundo, se rebelando contra o Espírito de Deus, contra a vontade e contra a palavra de Deus. E no versículo 9 fala mais sobre essas pessoas que vão enfrentar a morte eterna. Essas pessoas sofrerão penalidade de eterna destruição, nunca vai acabar, sofrimento eterno. Vão ser banidos da face de Deus e da glória do seu poder. Ou seja, não vão desfrutar da gloriosa, prazerosa e maravilhosa presença de Deus, que nos gera um incomparável, indizível prazer na nossa alma, nos nossos sentidos, em todas as nossas faculdades do nosso ser. Ali na morte eterna é só sofrimento, é só tormento, é só desespero e não vai ter alívio. E isto nunca vai se acabar. Eu sei que essa mensagem não é agradável para muitas pessoas, mas nós precisamos ouvir isso porque isto é uma realidade. E uma das coisas que Jesus muito pregou foi falando sobre o inferno, sobre o sofrimento eterno, sobre a perdição eterna. Mas existe uma solução para isso. Se você ficou preocupado, se você ficou com medo, ou até mesmo se você conhece alguém que está nesse caminho, que não crê no Senhor Jesus Cristo, que vive no pecado, está escravo do pecado, escravo no mundo, e você tem misericórdia dessa pessoa, você deseja que essa pessoa seja salva, existe uma solução para essa pessoa. Existe uma solução para quem está no pecado. Nós já lemos. A solução está escrita entre vários outros lugares na Bíblia. Está escrita aqui em João, capítulo 8, versículo 51. Jesus Cristo falou: eu lhes garanto que, se alguém guardar a minha palavra, obedecer a minha palavra, jamais verá a morte. Quem obedece à palavra de Deus é a pessoa que crê em Deus. E a fé agrada o coração de Deus. A fé, ela traz recompensa na vida daquele que crê em Deus. E a recompensa de quem crê em Deus, de quem tem fé em Deus, é a salvação, é a vida eterna. E a salvação está apenas em Cristo Jesus. Na Bíblia Sagrada diz que não existe outro nome que foi dado aos homens debaixo do céu para que nós sejamos salvos. É apenas através do nome de Jesus Cristo. E eu quero ler para você aqui também uma referência que está no livro de Hebreus, capítulo 5, versículo de número 9. Aqui está escrito o seguinte: e tendo sido aperfeiçoado, ele se tornou o autor da salvação eterna para todos
os que lhe obedecem. Então está aqui, meu irmão e minha irmã. O segredo, a chave é essa. A prova de que uma pessoa teme a Deus, de que uma pessoa ela crê em Deus verdadeiramente, é um estilo de vida constante, obediente ao Senhor. Não aquela obediência fingida para mostrar aos outros. É algo que vem do temor de Deus que está em nosso coração, que é gerado em nosso coração. Portanto, se renda ao Senhor. Ele é o autor da nossa salvação. E nós precisamos obedecer a sua palavra. Obedeça a palavra do Senhor. E eu te peço também que você compartilhe essa mensagem para a pessoa que está precisando de salvação. Quem sabe através dessa simples, porém poderosa mensagem, porque a mensagem em si não tem poder, mas a palavra de Deus que estrutura a mensagem, ela vem de Deus. E se o Espírito de Deus atuar na vida de quem está ouvindo, ela vai ser poderosa, é na atuação do Espírito Santo. Através dessa mensagem, Deus pode salvar o seu parente, o seu amigo, o seu vizinho, aquela pessoa que você conhece que está precisando e quem sabe você está intercedendo por ela. Essa mensagem também é para você. Obedeça sempre a palavra do Senhor. Se você cometeu algum pecado, não fique se acusando, se condenando, não pare de caminhar na presença de Deus. Busque ao Senhor. Confesse a Ele os seus pecados, porque lá em João capítulo 1, versículo 9, está escrito: Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, feche os seus olhos e vamos orar. Pai querido, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós te agradecemos e te glorificamos por mais um dia refletindo e meditando na palavra do Senhor. Deus querido, nós te agradecemos pela mensagem da salvação, te agradecemos pela promessa da vida eterna. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor é fiel em cumprir a palavra do Senhor. E nós te pedimos, meu Pai, que o Senhor venha colocar a fé no nosso coração. Coloca, meu Pai, fé, coloca temor. Aumenta, fortaleça a nossa fé. Pai querido, aumenta o nosso temor pelo Senhor, pela palavra do Senhor. Deus querido, tira do nosso coração a atração e o prazer pelas coisas do mundo. Que o Senhor venha nos atrair todos os dias a estar na Tua presença, a ter contato com o Senhor, com as coisas do Senhor, com a palavra do Senhor. Estarmos orando, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Eu te peço, Pai, que a nossa fé não desfaleça. Tira da nossa vida, do nosso caminho, meu Pai, tudo aquilo que foi enviado, meu Deus, para nos afastar da Tua presença, para esfriar a nossa fé. Eu te peço, meu Pai, que o inimigo não toque em nossas vidas, que os anjos do Senhor estejam nos protegendo. E também, meu Pai, nós te pedimos perdão por todos os pecados e falhas que nós cometemos. Nós te pedimos que o Senhor venha nos libertar daqueles pecados que nós ainda não conseguimos vencê-los. Nós te pedimos que o Senhor tire, meu Pai, da nossa mente, do nosso coração, da nossa alma, de todo o nosso ser, toda impureza, toda maldade, tudo aquilo, meu Deus, que nos leva a praticar coisas que entristecem o teu espírito, não agradam o teu coração, contrariam a palavra do Senhor. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor venha nos purificar, enche-nos com o amor do Senhor, enche-nos, meu Pai, com os frutos do teu Espírito Santo, que a cada dia nós venhamos parecer mais e mais com o Senhor Jesus Cristo, que nós venhamos ter a mente de Cristo, atitudes semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Pai querido, nos reveste com a tua armadura espiritual e nos fortaleça na força e no poder do Senhor Jesus Cristo. Eu te peço também, meu Pai, pela vida, meu Pai, dessa pessoa que está precisando de libertação de pecado, cura de enfermidade, Pai, em nome de Jesus, dessa pessoa que está cega, escrava no pecado, nas coisas do mundo. Talvez essa pessoa que está me ouvindo agora nessa oração esteja intercedendo ou orando por alguém ou lembrando de alguém. Eu te peço, meu Pai, que teu Espírito vá de encontro a essa pessoa, a esse alguém, meu Pai, que está recebendo intercessão dessa pessoa que está me ouvindo. E que o Senhor venha, meu Pai, convencer essa pessoa do pecado, da justiça e do juízo. Que ela creia no Evangelho de Jesus, que ela seja liberta e que ela seja salva. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor abençoe todas as áreas das nossas vidas. Abençoe, meu Pai, a nossa casa, o nosso lar, nossa família, nossos cônjuges, nossos filhos, irmãos, nossos pais, nossos parentes, nossos
vizinhos, nossos amigos, os ambientes de trabalho. Abençoe também a vida ministerial da pessoa que está me ouvindo, caso ela tenha algum ministério, seja envolvida com a igreja, com as coisas do Senhor. Que o Senhor venha, meu Pai, jogar por terra todo o mal, todo empecilho, meu Deus, tudo que nos impede de avançar. Pai querido, que o Senhor venha eliminar toda briga, toda contenda, todo o mal em nome de Jesus. Que o Senhor venha desfazer e repreender todo e qualquer mal que foi enviado para prejudicar e destruir as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus. Eu te peço que venha, meu Pai, manifestar, que o Senhor venha manifestar a presença do Senhor, a paz do Senhor e a alegria do Senhor em nossas vidas, em nossos corações, em nosso ambiente de trabalho, na nossa casa, no nosso lar, em nosso ministério, em todas as áreas de nossas vidas, em nome de Jesus. Deus, eu te peço também que nada nos falte, que não nos falte o pão de cada dia, que não falte a provisão financeira, material, as roupas e tudo mais que precisamos para viver. E te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem nos sustentado até o dia de hoje. Pai querido, nós te agradecemos e te glorificamos por tudo, e acima de tudo seja feita a vontade do Senhor, em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu irmão e minha irmã, graças a Deus por mais um dia refletindo e meditando na palavra de Deus e também orando juntos. Deixe o seu like caso essa mensagem falou ao seu coração e compartilhe para que Deus venha alcançar e abençoar mais pessoas através da palavra de Deus. Não se esqueça também de conferir o link do meu canal no WhatsApp, que vai estar fixado nos comentários ou na descrição dos vídeos. E se você é novo no canal, gostou dessa mensagem ou gostou do canal, se inscreva e não deixe de ativar as notificações para não perder novos conteúdos. Muito obrigado por mais uma visita ao canal A Porta Estreita. Até o próximo vídeo e que Deus continue te abençoando.